Falar da gestão da educação do ponto de vista da perspectiva do Estado exige, em primeiro lugar, que nós façamos uma breve reflexão sobre a questão federativa. O Brasil tem um sistema federativo em que, especificamente na área da educação, cada nível de governo tem uma atribuição específica, né? É diferente no caso da saúde, por exemplo, em relação à educação, e é diferente no caso da assistência social. Né? Quer dizer, eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu sou professora de ciência política da Unicamp, essa é a minha profissão. Então, faz tempo que eu não dou esse curso, mas eu lembro. O que acontece com a educação brasileira de 1930 até 1960? Basicamente, nós temos um sistema absolutamente descentralizado, né? A educação no país, ela nasce desde o início do século XX de uma forma descentralizada. Para vocês terem uma ideia, as primeiras reformas educacionais abrangentes do início do século XX, basicamente da década de 20, foram reformas que saíram a partir dos estados, né? Fernando Azevedo, que foi um dos grandes educadores do país, ele foi contratado pelo governo do Ceará em 1921 para pensar a reforma de educação do Ceará. O Anísio Teixeira foi contratado pelo governo de Goiás, depois pelo governo de Minas, né? Então, os anos 20, os anos 30 foram extremamente interessantes do ponto de vista da história da política educacional brasileira, porque mostrava com bastante clareza que, ao contrário da política de saúde, que estava totalmente ligada à ideia de campanhas nacionais, né? A educação, não, a educação partia de um princípio do local, né? E essa ideia do local era algo que vinha ainda do século XIX e que tinha que ver um pouco com a forma como foi se constituindo os sistemas de educação públicos na Europa, principalmente na Europa, né? Então, o Brasil herdou isso. Esse modelo brasileiro, que nasce descentralizado a partir dos estados, no governo Vargas, sofre uma centralização relativa. Essa centralização relativa tem que ver especificamente com um certo papel que o Estado passa a assumir no que se refere às políticas de assistência ao estudante, né? E especialmente combate ao analfabetismo, era uma grande campanha. A legislação nacional, né? Como deveria ser o sistema nacional, etc. Depois disso, em 1945, com o retorno da democracia limitada, né? Porque os analfabetos não tinham direito a voto, em 1945, há aí uma nova inflexão, o Estado amplia, o governo central amplia, de um lado, a sua esfera de atuação, especialmente no que se refere à merenda escolar e ao livro didático, que são programas que têm sua origem nos anos 40, né? Mas preserva as autonomias dos estados e dos municípios. Esse processo, na década de 60, com a ditadura militar, vai sofrer uma nova inflexão, né? Esta nova inflexão, ela está relacionada a uma ideia de que era preciso centralizar mais as políticas públicas no plano federal, e isso estava diretamente ligado ao próprio conceito de autoritarismo burocrático que predominou durante o regime militar brasileiro, e isso, os militares, apesar de terem recentralizado muitas coisas, eles mantiveram
as autonomias dos municípios e dos estados na área de educação e iniciaram a descentralização do sistema de saúde já no processo de transição do regime militar para o regime democrático. Isso tudo que eu estou dando rapidíssimas pinceladas pelo pouco tempo, vai desaguar na década de 80, basicamente, no processo da Constituinte, num movimento forte, que, de um lado, buscava preservar a autonomia dos estados e dos municípios e, ao mesmo tempo, desenhar o papel complementar da União em relação aos estados e municípios no que se refere à educação. De outro lado, a saúde, a assistência social e a previdência ficaram no capítulo da Seguridade Social. A educação tem um capítulo específico, o Cordão deve ter apresentado isso,